Um objeto voador não identificado foi avistado e capturado em vídeo por militares ucranianos, situados na zona de guerra com a Rússia. O registro foi feito durante uma manobra do conflito armado que recentemente completou 2 anos de duração. O clipe foi divulgado nas redes sociais e rapidamente viralizou, ganhando destaque nos principais noticiários do mundo. No vídeo de hoje, nós vamos compartilhar com vocês todas as informações que conseguimos coletar sobre este incidente até então. Além disso, vamos mostrar que provavelmente não se trata de um caso isolado e que talvez acontecimentos como este, especialmente relacionados às zonas de conflito, podem esconder fenômenos que estão além da nossa compreensão. Antes de tudo, vamos conferir um trecho do registro que está sendo divulgado. Como podemos ver, trata-se de uma espécie de nave com formato arredondado e achatado, literalmente um disco voador, forma mais comum conferida a possíveis espaçonaves alienígenas no imaginário popular. A aparição causa uma comoção imediata nos homens que estavam assistindo, que começam a questionar o que seria aquilo e por que não estava se movendo e por que não estava atirando neles. Logo, a conclusão a qual eles chegam só pode ser um OVNI. Na teoria, a sigla OVNI, UFO, em inglês, abarca todos os fenômenos que envolvem avistamento de objetos voadores que, em um primeiro momento, não podem ser identificados. É isso que a sigla significa literalmente. Na maior parte dos casos, esses avistamentos podem ser explicados por ações humanas, podendo se tratar de balões meteorológicos, drones, satélites, aeronaves ou até artefatos de espionagem. No entanto, o termo se popularizou de uma forma que praticamente todos os seus usos se referem a acontecimentos enigmáticos que, de fato, não podem ser explicados, tendo sua existência atribuída a apenas uma hipótese: seres alienígenas vindos de outros planetas. Foi isso que motivou os norte-americanos a alterarem a terminologia em suas investigações, sobretudo depois dos depoimentos realizados no Congresso, fazendo com que o assunto fosse tratado de forma realmente séria. Agora, esses tipos de avistamentos são considerados UAPs, que na prática significa basicamente a mesma coisa: fenômenos anômalos não identificados. Contudo, quando os soldados do 46º Batalhão da Ucrânia afirmam que devem estar diante de um OVNI, eles queriam dizer, como manda a tradição, que poderia se tratar de algo vindo de outro planeta, pois não havia nenhuma explicação plausível que provasse o contrário. A maneira pela qual o vídeo foi feito aponta para isso, como veremos a seguir. O registro foi feito por um dos 300 drones de visão de calor usados pelas Forças Armadas ucranianas. O aparelho estava a cerca de 150 metros do solo e seus sensores especiais mostravam que o OVNI estava mais quente do que o seu entorno, embora uma mensagem de erro que aparece no canto superior do vídeo deixe mais perguntas do que respostas. Porém, o mais impressionante é que o aparelho estimou que o objeto estaria a cerca de 50 quilômetros do solo, o que até pode passar despercebido em um primeiro momento, mas é um dado impressionante. Isso porque a troposfera, a primeira camada da nossa atmosfera, onde circulam os aviões e a maior parte dos veículos aéreos, tem apenas 15, no máximo 17 quilômetros, dependendo da região. Portanto, o objeto misterioso estaria provavelmente na estratosfera, uma região com ar rarefeito, onde apenas jatos e espaçonaves especiais são capazes de alcançar, ou ainda na mesosfera, uma área fria e distante, onde os meteoritos costumam entrar em combustão antes de cair em nosso planeta. Ou seja, ainda que o suposto OVNI seja produto de alguma ação humana, com certeza deveria se tratar de algo grande e super tecnológico, pois este ambiente não é propício para os veículos comuns que estamos acostumados. Aliado a isso, temos o altíssimo nível de controle que faz com que ele esteja aparentemente parado, como se estivesse flutuando.
mesmo que nenhum tipo de propulsão, como jatos ou hélices, estivessem visíveis em sua estrutura. Isso lembrou outro incidente com OVNI em zona de conflito que aconteceu no nordeste do Iraque, perto de Bagdá, em maio de 2022. As imagens foram coletadas por drones espiões dos Estados Unidos que possuíam a mesma tecnologia de visão térmica e foram divulgadas pelo noticiário britânico dailymail.com. Através das 6 fotos que vieram a público, foi possível perceber que o objeto atravessa o quadro da esquerda para a direita, mas não apresenta indícios de motores ou propulsores, que seriam identificados pela câmera sensível ao calor, o que fez o evento ficar conhecido como Fantasma de Bagdá. Aparentemente, o objeto também não tinha asas ou nadadeiras, nenhuma estrutura que o identificasse como um planador ou algo do tipo. O jornal britânico diz que algumas fontes internas à Força Aérea estadunidense relataram que o veículo parecia estar sob controle inteligente, mas não foi possível identificar quem estaria por trás do comando. O mistério só aumenta quando verificamos que o artefato enigmático, que possui uma estrutura fina e alongada, aparece mais escuro do que o fundo da imagem, indicando que está mais frio do que o ambiente. Além disso, sua trajetória parece deixar um rastro atrás de si, o que pode ser um bug visual da transposição do vídeo para a foto, ou um vestígio do sistema de propulsão desconhecido por nós. A Força Aérea Norte-Americana disse que não alvejou o OVNI, ou UAP, conforme o seu novo termo oficial, pois não foi identificada nenhuma ameaça potencial, como presença de ogivas ou armas de fogo. Assim, apenas com estas imagens, sem nenhuma outra fonte ou pista para ser investigada, não foi possível afirmar se tratava de uma nave militar estrangeira ou um equipamento vindo de outro planeta. O Daily Mail afirmou que as imagens foram vazadas por fontes internas da Força Aérea Americana, que estavam cansadas dos inúmeros casos enterrados por ações do governo, dos serviços de inteligência e das próprias Forças Armadas, que não deixavam os casos chegarem ao conhecimento do público. Isso foi confirmado pelas declarações dos ex-oficiais no Congresso americano no ano passado. Junto com os registros do Fantasma de Bagdá, foram divulgadas outras imagens capturadas pelos militares norte-americanos ao norte do Iraque no ano de 2016. Trata-se de um objeto metálico e circular que foi filmado de cima para baixo, voando sobre a cidade. Assim como no caso anterior, o arquivo veio à tona através de um vazamento, e não por uma divulgação espontânea. Na época, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se justificou dizendo que certas informações precisam ser tratadas com sigilo, por questões de segurança, e afirmou que fenômenos assim, sobretudo aqueles que acontecem em zonas de conflito, estão sendo constantemente investigados e monitorados pelo governo americano e seus braços, isto é, pelos serviços de inteligência e pelas Forças Armadas, ainda que na maior parte dos casos, os eventos não sejam noticiados. E isso foi reforçado no começo do ano passado, um pouco antes das declarações feitas no Congresso, que alcançaram um elevado nível de audiência e relevância midiática na comunidade internacional. 2 veteranos da Força Aérea foram aos escritórios do Pentágono testemunhar sobre experiências que eles tiveram com OVNIs, enquanto estavam no desempenho de suas funções nos órgãos militares. O caso também foi noticiado pelo dailymail.com e chamou a atenção principalmente por conta das declarações seguintes que mencionamos. O ex-oficial Robert Salas disse que prestou depoimento por ter sido testemunha de um fenômeno, no mínimo, arrepiante. Ele disse que visualizou um disco voador laranja que, de forma inexplicável, desligou 10 ogivas nucleares na base aérea de Malmstrom, Montana, em 1967. O outro ex-oficial, Robert Jacobs, informou ao departamento responsável do Pentágono que fez uma gravação em 1964,
ainda no formato de 35mm, de um OVNI que fez um disparo de míssil durante um voo. Talvez se tratasse de um teste ou de uma detonação para desativar o dispositivo, mas isso nunca pôde ser explicado, assim como a possível origem da nave que estava efetivando esta manobra. Todos esses casos, incluindo o mais recente da Ucrânia, têm em comum o fato de serem avistados ou registrados em zonas militares ou de conflito, o que pode apontar para duas possíveis explicações. Como estas zonas quentes são estrategicamente importantes para uma possível vitória ou derrota de um embate, é certo que ela será um alvo mais procurado, tanto pelas partes que estão diretamente envolvidas, como aqueles que estão comprometidos indiretamente, no caso de aliados e afins. Por isso é natural pensar que vários esforços serão enviados para estas regiões, incluindo drones, veículos espiões, sondas e até equipamentos ultra-tecnológicos secretos ou pioneiros, que não são conhecidos pelo público, mas podem desempenhar um papel decisivo numa questão sensível, como é um conflito armado. Talvez esses avistamentos signifiquem que estamos sendo monitorados mais de perto ou até ajudados para evitar que sejamos nós mesmos os responsáveis pelo nosso fim. Até a próxima.